Precisamos ver a moça bonita de cabelo loiro. Nosso papai mandou a gente. É muito importante. O maître da cantina italiana do bairro em São Paulo ficou imóvel, olhando sem saber o que fazer para 3 meninas idênticas de 7 anos, usando casacos vermelhos iguais. Atrás delas, o burburinho do jantar de sexta-feira foi diminuindo até virar silêncio enquanto todos observavam a cena. Meninas, vocês não podem simplesmente... Começou ele. Mas a do meio deu um passo à frente. Seus olhos azuis estavam cheios de determinação. Por favor, senhor. Nosso papai se chama Bruno Lawson. Ele ia encontrar a senhora Natália Bennett aqui hoje à noite, mas ele ficou muito doente. A gente prometeu que viria explicar. Do outro lado do salão, uma mulher de vestido azul elegante levantou os olhos da mesa do canto. Ela já tinha olhado o celular pelo menos 15 vezes, se perguntando se tinha levado um bolo. Ao ouvir seu nome, levantou-se e caminhou em direção à entrada. As meninas se viraram ao vê-la se aproximar, e a menor, com um rabo de cavalo levemente torto, arregalou os olhos. Você é ainda mais bonita do que o papai disse. Natália Bennett, CEO de um império de tecnologia avaliado em bilhões, ficou sem palavras. Em salas de reunião, ela impunha respeito. Em negociações, nunca perdia o controle. Mas 3 meninas pequenas olhando para ela com esperança desesperada, a desarmaram completamente. Estão procurando por mim? Perguntou com doçura, ajoelhando para ficar na altura delas. A menina do meio estendeu a mão com uma formalidade surpreendente. Eu sou a Nina Lawson. Essas são minhas irmãs Mila e Lívia. Nosso papai é o Bruno. Ele devia estar aqui, mas ficou doente, então a gente veio no lugar dele. Antes que Natália pudesse responder, uma senhora mais velha entrou apressada no restaurante ofegante e aflita. Meninas, meu Deus do céu. Me desculpa, moça. Eu sou a dona Margarida, vizinha delas. Eu estava cuidando das 3 enquanto o pai descansava e elas sumiram. Deixaram um bilhete dizendo que precisavam ajudar o papai. Natália alternou o olhar entre a vizinha preocupada e os rostos decididos à sua frente. Qualquer pessoa no lugar dela teria pedido desculpas educadas e considerado a noite um desastre, mas havia algo na urgência daqueles olhinhos que a fez parar. Os olhos de Nina se encheram de lágrimas, e ela deu um passo tímido em direção a Natália. Por favor, não fica brava com o nosso papai, sussurrou. Ele se esforçou tanto para se arrumar para o encontro. Experimentou 5 camisas diferentes. Estava cantando no banho de manhã porque estava muito feliz. Mas aí ele ficou doente e não achou o celular para te ligar. A voz dela falhou, o papai tá doente, então a gente veio no lugar dele. Mila, a mais quietinha, completou baixinho, ele ficou dizendo. Ela vai achar que eu não me importo. Mas ele se importa sim. Ele estava muito animado para te conhecer. Lívia, a mais alta, assentiu com força. Ele queria muito, muito mesmo vir. Algo apertou no peito de Natália. Ali estava um homem que tinha tentado enfrentar a doença para encontrá-la, e 3 filhas que tinham saído escondidas, só para garantir que ela soubesse que ele não tinha desistido. No mundo dela, feito de estratégias e interesses calculados, aquele cuidado cru e sincero era raro. Naquele instante, a CEO bilionária teve uma escolha: ir embora daquela confusão, ou apostar em um pai solteiro que nunca tinha conhecido 3 meninas que claramente precisavam de alguém e uma história que começava em completo caos. Ela escolheu o caos e tudo mudou. Dona Margarida. Onde eles moram? 20 minutos depois, Natália estava sentada em seu carro, as 3 meninas tagarelando no banco de trás, seguindo as orientações da vizinha por um bairro onde nunca tinha estado. O restaurante tinha preparado uma embalagem com canja de galinha, estrelinhas de massa e biscoitos a pedido dela. Pelo retrovisor, ela viu as trigêmeas discutindo sobre quem ia levar a sopa para dentro de casa. Eu sou a mais velha por 4 minutos, insistiu Nina. Mas eu sou a mais alta, rebateu Lívia. O papai diz que não importa quem é mais velha ou mais alta, disse Mila baixinho. Ele diz que a gente é um time. Seu papai parece um homem sábio, comentou Natália.
Ele é, responderam as três ao mesmo tempo, arrancando um sorriso dela. Faz quanto tempo? Perguntou Natália com cuidado. Desde a mamãe de vocês, ela deixou a pergunta no ar, sem saber se era apropriado, mas Nina respondeu sem hesitar. 3 anos, 2 meses e 6 dias. A gente tinha 3. Não lembro mais da voz dela, só do cheiro. Tipo baunilha. E outra coisa. Canela, acrescentou Mila com suavidade. Eu lembro dela cantando. Não as músicas, só a sensação. Lívia não disse nada, mas Natália a viu enxugar os olhos pelo espelho. E o pai de vocês cuidou de tudo sozinho esse tempo todo. A gente cuida um do outro, disse Nina com um tom protetor na voz. As pessoas acham que o papai precisa de ajuda porque a gente não tem mãe, mas ele é o melhor papai do mundo. Ele faz nossos lanches com bilhetinhos dentro. Aprendeu a fazer trança no nosso cabelo vendo vídeo na internet. Vai em todas as coisas da escola mesmo quando precisa faltar no trabalho. Ele parece maravilhoso, disse Natália e falou com toda a sinceridade. Foi por isso que a gente teve que vir contar para você, explicou Mila. Ele estava muito animado com hoje à noite. Ficou ensaiando o que ia dizer na frente do espelho. A gente ouviu do corredor. E o que ele ensaiava? Perguntou Natália. As meninas caíram na risada. Lívia se inclinou para a frente conspiratória. Ele dizia: Oi, Natália. Eu sou o Bruno. Trabalho fazendo móveis, tenho 3 filhas. E provavelmente não sou o que você esperava. Mas espero que você me dê uma chance mesmo assim. Natália sentiu aquele aperto no peito outra vez. Quando foi a última vez que alguém simplesmente esperou que ela lhe desse uma chance? Normalmente as pessoas queriam algo dela. Contatos, investimentos, oportunidades. Mas aquele marceneiro que ela ainda nem conhecia, só queria a oportunidade de conhecê-la. Vira à esquerda aqui, avisou Dona Margarida do banco do passageiro. 3ª casa à direita, a azul. A casa era simples, mas muito bem cuidada, com um balanço de madeira na varanda que parecia feito à mão. O quintal estava arrumado com um balanço de pneu pendurado em uma velha árvore. Pela janela da frente, Natália conseguiu ver desenhos infantis presos na geladeira da cozinha. Aquilo era um lar, ela percebeu. Não apenas uma casa, mas um lugar cheio de amor-vida e o caos bonito de uma família. As meninas saltaram do carro antes mesmo que ele parasse, completamente correndo pelo caminho de entrada. Natália a seguiu mais devagar, sentindo um nervosismo repentino. O que ela estava fazendo? Ela era uma CEO, que nunca tinha sequer pegado um bebê no colo entrando na casa de um estranho doente, porque suas filhas de 7 anos tinham interrompido um encontro às cegas. Dona Margarida abriu a porta e as meninas tiraram os sapatos logo na entrada, claramente uma regra da casa. Natália reparou no banco de madeira feito à mão perto da porta, nos ganchos baixos para os casacos das crianças, nos pequenos detalhes que denunciavam um pai que pensava em como facilitar a vida de pessoas pequenas. O quarto do papai é lá em cima, disse Nina segurando a mão de Natália com uma confiança inconsciente. Elas a conduziram pela escada acarpetada, passaram por um banheiro coberto de adesivos de princesas e entraram no quarto principal surpreendentemente organizado para um pai solteiro. Mas foi o homem na cama que capturou toda a atenção dela. Bruno Lawson parecia querer que a terra o engolisse. Mesmo corado pela febre, era claramente bonito de um jeito simples maxilar, forte cabelo escuro caindo sobre a testa. Olhos gentis agora arregalados de puro constrangimento. A camiseta estava úmida de suor, e ele tentou se sentar quando elas entraram. Meninas, o que? O olhar dele pousou em Natália, e o rosto passou do vermelho ao branco num segundo. Ah, não. Meu Deus, não. Por favor, me digam que vocês não. A gente foi ao restaurante, anunciou Nina, orgulhosa. Contamos para Dona Natália que você estava doente e não podia ir. A gente trouxe sopa, acrescentou Mila, levantando o pote. E a moça bonita levou a gente para casa, completou Lívia. Bruno parecia prestes a morrer de vergonha. Eu sinto muito. Muito mesmo.
Eu não acredito que elas... Ele se virou para as filhas. Nós vamos ter uma conversa muito séria sobre sair de casa sem permissão. Mas papai, você estava tão triste por perder o encontro, disse Lívia simplesmente. Você ficava dizendo que ela ia achar que você não se importava. A gente teve que ajudar. Natália, que tinha passado todo o trajeto pensando no que dizer, acabou sorrindo. Elas foram muito convincentes e muito corajosas. Corajosas. Estão de castigo até os 30 anos, respondeu Bruno sem raiva na voz, apenas cansaço e constrangimento. Ele olhou para Natália aflito de verdade. Me desculpa. Isso não era... Eu ia ligar. Estava procurando meu celular e devo ter... Estou piorando tudo. Eu devia parar de falar. Você está com febre, observou Natália aproximando-se. Ela encostou o dorso da mão na testa dele, um gesto tão natural que só percebeu depois quando os olhos dele se arregalaram. Está queimando. Há quanto tempo você está assim, 2? Talvez 3 dias. Achei que fosse só um resfriado. Ele tentou sorrir. Péssimo timing, né? Primeiro encontro em 3 anos e eu mal consigo ficar em pé. Primeiro encontro em 3 anos. A expressão de Bruno mudou, ficando mais vulnerável. As meninas contaram um pouco sobre a mãe delas no carro, né? Ele ficou em silêncio por um instante, os dedos desenhando formas na colcha. A Amélia morreu há 3 anos. Uma parada cardíaca súbita de um problema que ninguém sabia que ela tinha. Estava no mercado rindo ao telefone com a irmã. E simplesmente caiu. A voz dele falhou levemente. Ela tinha só 28 anos. Parecia perfeitamente saudável. As meninas eram tão pequenas. Eu foquei nelas em garantir que ficassem bem e nem pensei em namorar. Mas o Roberto, nosso amigo em comum, insistiu que eu te conhecesse. Disse que você era especial. O Roberto fala demais, disse Natália baixinho. Ainda assim ficou tocada. Ele disse que você queria conhecer alguém fora do seu círculo habitual, alguém que não se importasse com o dinheiro ou com a empresa só com você. Bruno encontrou o olhar dela. É verdade, Natália se viu assentindo. Todo homem com quem saí nos últimos 5 anos queria alguma coisa. Uma conexão de negócios, uma apresentação a investidores, uma foto para alguma revista. Eu queria conhecer alguém que nem soubesse o que é a Bennett Industries. Eu sei o que é, admitiu Bruno. Acho que te procurei no Google algumas vezes. Tem até uma página na Wikipédia. Contra a própria vontade, Natália riu. E a Wikipédia te assustou quase. Quer dizer, você é brilhante e bem-sucedida, linda. E eu faço móveis numa marcenaria atrás da minha casa. Pensei em cancelar umas 3 vezes. Ele fez um gesto fraco em volta do quarto. E agora você está me vendo no meu pior momento. Suado com febre e com 3 filhas que aparentemente acham normal sair caçando o encontro do pai. Elas te amam, disse Natália simplesmente. Isso é muito claro. A gente ama mesmo, confirmou Nina. As meninas tinham se organizado ao pé da cama do pai, como pequenas sentinelas. O papai é o melhor, acrescentou Mila, mesmo quando fica rabugento de manhã. E quando queima as panquecas, completou Lívia rindo. Eu não queimo panquecas com tanta frequência assim, protestou Bruno sem muita força. Observando aquela cena, Natália sentiu algo se mover dentro dela. Aquilo era real. Aquele amor, aquela família, aquele caos mal contido, era bagunçado e imperfeito, e muito mais verdadeiro do que qualquer coisa em sua vida cuidadosamente planejada. Você precisa descansar, disse ela, surpreendendo a si mesma. Comeu alguma coisa hoje? Não muito. Só de pensar em comida. Você precisa comer alguma coisa, nem que seja só caldo. Ela se virou para as meninas. Onde fica a cozinha? Lá embaixo, responderam saltando da cama, prontas para ajudar. Bruno tentou protestar. Você não precisa. Eu sei que não preciso. Eu quero. Além disso, suas filhas se deram a um trabalho enorme para garantir que eu soubesse que você não me deu um bolo.
O mínimo que posso fazer é evitar que você desmaie de desidratação. 30 minutos depois, Bruno tinha sido convencido a comer metade de uma tigela de sopa e beber um copo inteiro de água. Dona Margarida levou as meninas para baixo, dando um pouco de privacidade a eles, e Natália se viu sentada numa cadeira ao lado da cama, os dois sem saber muito bem o que dizer. Obrigado, disse Bruno por fim, por não ter fugido quando 3 crianças malucas estragaram a sua noite. Elas não são malucas, são devotadas ao pai. Existe uma diferença. Mesmo assim, a maioria das mulheres teria ido embora do restaurante e bloqueado meu número e o do Roberto. Eu até considerei, admitiu Natália. Mas a maioria das mulheres não passou os últimos 10 anos construindo uma empresa quase do zero, enfrentando conselheiros que achavam que ela era jovem demais, mulher demais, sensível demais para liderar. Eu não me assusto fácil. Como você acabou comandando a Bennett Industries? O Roberto comentou que era a empresa do seu pai. Ela estava praticamente quebrada quando eu assumi aos 23, respondeu Natália com a lembrança ainda viva. Meu pai teve um AVC e o conselho queria vender tudo. Convenci eles a me darem 6 meses. Reestruturei a empresa, mudei o foco para a tecnologia sustentável e de algum jeito funcionou. 10 anos depois, valemos mais do que qualquer um imaginava. Isso é incrível. Era necessário, ela corrigiu. Meu pai construiu aquela empresa. Eu não podia deixar que desaparecesse. Ela fez uma pausa. Perdi minha mãe quando tinha 12 anos. Um acidente de barco. Meu pai ficou devastado, mas canalizou tudo para dar empresa e para me criar. Quando ele ficou doente, salvar a Bennett Industries foi a única forma que encontrei de honrar os dois. Bruno ficou em silêncio observando o rosto dela. Então, nós dois perdemos pessoas. Nós dois construímos nossas vidas protegendo o que mais importa. Acho que sim. Para mim são as meninas, continuou ele. Tudo o que faço, cada decisão, é para garantir que elas fiquem bem, que cresçam sabendo que são amadas, que uma tragédia não defina toda a vida delas. Foi por isso que você abriu a marcenaria. Eu trabalhava na construção civil quando a Amélia morreu. Jornadas longas, canteiros perigosos, salário ruim. Eu não podia mais fazer aquilo. Não podia correr o risco de deixar as meninas órfãs. Então aprendi marcenaria por conta própria. Comecei a aceitar encomendas. O dinheiro é mais lento, mas eu estou em casa todas as noites para o jantar. Não falto às coisas da escola. Estou lá quando elas ficam doentes. Normalmente sou eu que cuido delas, não o contrário. Elas parecem muito equilibradas para crianças que perderam a mãe tão cedo. Elas têm seus momentos. A Lívia ainda tem pesadelos às vezes. A Mila fica ansiosa quando eu me atraso. E a Nina? Ele parou. A Nina lembra mais. Mesmo sendo tão pequena, às vezes vê uma foto ou sente um cheiro. E eu percebo ela tentando segurar lembranças que estão desaparecendo. Isso parte meu coração. Você é um bom pai, disse Natália em voz baixa. Sou um pai cansado, admitiu Bruno. Um pai que achou que só talvez estivesse pronto para deixar alguém novo entrar na nossa vida. E acabou estragando tudo ficando doente. Você não estragou nada. Ele a olhou desconfiado. Eu estou aqui encharcado de suor, enquanto você ainda está usando o vestido do encontro. Isso aqui deu totalmente errado, disse Bruno. Natália olhou para o próprio vestido de grife, que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Bruno. Tinha escolhido a roupa com cuidado naquela manhã, querendo parecer bem-sucedida, mas não intimidadora. Agora parecia ridícula, sofisticada demais, formal demais para aquele momento de conexão tão verdadeira. É um vestido péssimo para um encontro, ela concordou. Brilha demais. Bruno riu e logo fez uma careta. Não me faça rir. Dói. Desculpa. Ela se levantou. Eu devia deixar você descansar. Mas Bruno, sim, quando você estiver melhor, vamos tentar de novo. Um encontro de verdade. Em algum lugar onde as meninas não possam organizar uma intervenção. Os olhos dele se arregalaram. Você ainda quer.
porque não iria querer, porque isso foi um desastre, porque eu tenho 3 filhas que aparentemente não conhecem limites. Porque eu sou um marceneiro que faz cadeiras enquanto você comanda uma empresa bilionária. Natália se apoiou no batente da porta pensativa. Você sabe o que eu fiz hoje de manhã. Fiquei 4 horas numa reunião do conselho com 12 homens, falando por cima de mim e questionando cada decisão que tomei no último trimestre. Depois respondi 83 e-mails à maioria, exigindo coisas que eu não tenho tempo de dar. Aí, voltei para meu apartamento vazio, pedi comida por aplicativo e comi sozinha enquanto revisava projeções para uma expansão em Tóquio. Ela fez uma pausa deixando aquilo pesar. E então eu vim para cá. Suas filhas sequestraram minha noite. Sua vizinha me olhou como se eu fosse uma criminosa. E eu acabei sentada ao lado da sua cama te dando sopa. E sabe de uma coisa? Essa foi a noite mais real e mais honesta que eu tive em anos. Então sim, Bruno Lawson. Eu quero um encontro de verdade. Quero conhecer melhor o homem que escreve bilhetinhos no lanche das filhas e aprende a fazer trança vendo vídeos na internet. Bruno a encarou algo parecido com assombro nos olhos febris. Quando eu acordar, vou achar que isso foi um delírio de febre. Então amanhã eu trago mais sopa para provar que foi real. Você não precisa fazer isso, eu sei. Mas eu quero. Além disso, preciso garantir que você esteja bem o suficiente para esse encontro que está me prometendo. Lá de baixo ouviu-se um estrondo seguido por 3 vozes idênticas dizendo em uníssono: Desculpa, dona Margarida. Bruno fechou os olhos. Eu nunca vou superar isso, né? Provavelmente não respondeu Natália animada. Mas tenho a sensação de que isso vai render uma ótima história um dia. Quando ela começou a descer as escadas, Bruno chamou Natália. Ela se virou. Obrigado por não ter ido embora. Por entender que a minha vida é complicada. Complicado é bom. Perfeito é entediante. As meninas estavam esperando no pé da escada. E a mesa de centro estava coberta de papel colorido, canetinhas glitter e cola. Um rastro de glitter dourado ia da mesa até o sofá e as 3 estavam cheias de brilhos no cabelo e na roupa. A gente fez uma coisa para você, anunciou Nina, erguendo um cartão feito à mão. O cartão tinha tanto glitter que parecia soltar uma nevasca dourada. Natália o pegou com cuidado. Na frente estava escrito com letras tortas: Obrigada, Dona Natália, cercado de corações e estrelas. Por dentro, cada menina tinha assinado o nome com uma caneta de cor diferente. É lindo, disse Natália sinceramente emocionada. A gente usou todo o glitter, confessou Mila, apontando para os potinhos vazios espalhados pela mesa. Todo mesmo, reforçou Lívia. Não sobrou nada na casa inteira, talvez nem no bairro. E agora tá tudo em todo lugar, acrescentou Nina olhando para o rastro brilhante no tapete. Natália riu. Riu de verdade pela primeira vez em meses. Glitter tem esse efeito. Que tal a gente tentar limpar tudo antes do pai de vocês achar que a sala virou uma bola de discoteca? Elas correram para ajudar. Mãozinhas pequenas recolhendo canetinhas e tubos de cola enquanto Natália dobrava o papel colorido. Dona Margarida apareceu com o aspirador para o glitter, embora todas soubessem por experiência própria que glitter nunca desaparece completamente. 10 minutos depois, com a sala quase em ordem e as 3 meninas ainda brilhando como pequenas bolas de festa, Natália olhou o relógio. O pai de vocês vai descansar agora, disse, guardando o cartão com cuidado na bolsa. E eu vou para casa, mas passo aqui amanhã para ver como ele está. Tudo bem? Promete? Perguntou Lívia, segurando a mão dela. Prometo. Você vai ser a namorada do nosso papai, perguntou Nina sem rodeios. Nina Mila cutucou a irmã. Não pode perguntar isso assim. Por quê? A gente gosta dela. O papai gosta dela. Ela parece legal. Natália se ajoelhou ficando frente a frente com 3 pares de olhos esperançosos. Eu gosto do papai de vocês também. Mas essas coisas levam tempo. A gente precisa se conhecer melhor primeiro. Mas você vai voltar, né? Insistiu Lívia. Vou voltar. Ótimo!
disseram as três juntas. E Natália percebeu que acabara de fazer uma promessa a 3 meninas de 6 anos que certamente cobrariam cada palavra. Ao dirigir para casa naquela noite com o vestido amassado e o penteado cuidadosamente feito já se desfazendo, ela pensou na noite que esperava ter, e na noite que realmente teve. Ela tinha imaginado uma conversa educada, talvez alguma química, quem sabe um beijo de boa noite se tudo desse certo. Em vez disso, foi sequestrada por 3 crianças, deu sopa a um marceneiro febril e fez promessas que não fazia ideia de como cumprir. Por todos os critérios, aquilo deveria ter sido um desastre. Então, porque ela se sentia mais viva do que em anos, Bruno acordou na manhã seguinte, se sentindo um pouco mais humano. A febre tinha cedido em algum momento da noite, deixando-o fraco, porém mais lúcido. Por um instante achou que tudo não passara de um delírio, até ver o pote de sopa na mesa de cabeceira e o bilhete ao lado. Descanse. Ligo mais tarde. Era real. Natália Bennett tinha sentado ao lado da cama dele, ouvido o caos das filhas e prometido voltar. Bruno pressionou as mãos contra os olhos, dividido entre o constrangimento e a incredulidade. A porta do quarto rangeu ao abrir. 3 cabeças loiras apareceram na fresta. "Papai, você tá vivo?" perguntou Nina. "Por pouco", respondeu ele rouco. "Venham cá, vocês 3. Elas subiram na cama com cuidado para não sacudi-lo. Bruno as envolveu com os braços. Sentiu o cheiro do shampoo de morango e se preparou para a conversa que vinha adiando. "A gente precisa conversar sobre ontem à noite." "A gente sabe", disse Mila baixinho. "Desculpa." "A gente só queria ajudar", acrescentou Lívia. "Vocês podiam ter se machucado", disse Bruno, tentando manter a voz firme e gentil ao mesmo tempo. Saíram de casa sem permissão. Foram a um restaurante no escuro. Qualquer coisa podia ter acontecido. "Mas não aconteceu", retrucou Nina. E a dona Natália não ficou brava. "Ela foi legal. Esse não é o ponto", disse ele, percebendo que estava discutindo com a lógica implacável de crianças pequenas. "O ponto é que eu preciso confiar em vocês. Quando eu digo para ficarem com a dona Margarida, preciso saber que vocês vão ficar com ela." "Mesmo se você estiver triste?" perguntou Lívia com a voz pequena. O coração de Bruno apertou. "Mesmo se eu estiver triste? Vocês 3 são as coisas mais importantes da minha vida. Se algo tivesse acontecido com vocês tentando cuidar de mim..." A voz dele falhou. "Eu não sobreviveria a isso." Entenderam? Elas assentiram sérias. Os olhos de Nina se encheram de lágrimas. "A gente sente muito, papai. De verdade. É que a gente não te via feliz fazia tanto tempo. E ontem de manhã, quando você estava cantando no banho e experimentando aquelas camisas, você parecia feliz. A gente queria que isso continuasse." Bruno as puxou para mais perto, piscando para conter as próprias lágrimas. Como ficar bravo se tudo tinha sido feito por amor? Se elas tinham percebido a solidão dele, mesmo quando ele tentava escondê-la? "Eu agradeço por vocês se preocuparem com a minha felicidade", disse ele com cuidado. "Mas eu sou o pai. Lembram? É minha responsabilidade cuidar de vocês, não o contrário." "A gente não pode cuidar um do outro?" perguntou Mila. Bruno pensou nos últimos 3 anos aprendendo a fazer tranças, preparando lanches, ajudando com lição de casa enquanto chorava por um amor que achava eterno. Nas vezes em que as meninas o fizeram rir, quando tudo o que ele queria era chorar. Em como os 4 tinham virado um time contra o mundo. Pod disse por fim: "A gente pode cuidar um do outro, mas isso significa respeitar regras combinado. Nada de grandes fugas." "Combinado", responderam em coro. "Então quem quer me contar exatamente o que aconteceu naquele restaurante?" A história veio em vozes atropeladas. Contaram como esperaram Dona Margarida ir ao banheiro, como pegaram os casacos e usaram o código da porta que Bruno achava que elas não sabiam. Como caminharam 6 quarteirões até a cantina italiana do bairro no escuro,
só porque ouviram ele mencionar o nome. 6 quarteirões, o coração de Bruno quase parou. No escuro, a gente ficou junta, disse Nina defensiva, e olhou para os 2 lados antes de atravessar a rua. Bruno passou a mão no rosto. Ia precisar de uma fechadura melhor. E talvez terapia. Com certeza terapia. Aí a gente chegou no restaurante, continuou Lívia. E o homem de terno chique não queria deixar a gente entrar, mas a gente falou que era importante. E então a dona Natália ouviu e veio falar com a gente. Ela é muito bonita, papai, disse Mila. Tipo princesa de filme, mas mais legal que a maioria das princesas. E ela nem ficou brava, acrescentou Nina. Mandou fazer sopa para você e levou a gente para casa. Ela estava preocupada com você, completou Lívia. Dava para ver. Ficava perguntando se você tinha comido, se tinha remédio, se precisava chamar um médico. Bruno se recostou nos travesseiros tentando processar tudo aquilo. Uma mulher que ele nunca tinha conhecido. Tinha levado 3 crianças estranhas para a casa do pai doente. Tinha lhe dado sopa sentado ao lado da cama, conversando até ele quase adormecer. Quem fazia isso? Alguém especial, sem dúvida. Quem faria algo assim? Alguém especial, ao que tudo indicava. Alguém que viu 3 meninas assustadas tentando ajudar o pai e respondeu com gentileza, não com irritação. O celular de Bruno vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de Natália: Oi, Bruno. Como você está se sentindo? Ele ficou olhando para a tela, o coração fazendo algo estranho no peito. Ela tinha falado sério. Estava mesmo se importando. Os dedos pairaram sobre o teclado. O que se diz a uma CEO bilionária que te viu no seu pior momento? Obrigado parecia pouco. Desculpa soava patético. Tudo o que ele digitava parecia errado. No fim, escolheu a honestidade simples. Constrangido, mas vivo. Minhas filhas estão de castigo até a faculdade. Obrigado por ter sido tão gentil com elas. E comigo? A resposta veio rápido. Elas são maravilhosas. Você é maravilhoso. Para de ficar constrangido. Que tal aquele encontro de verdade no próximo sábado às 19 horas? Bruno mostrou a mensagem às filhas, que explodiram em gritinhos e começaram a pular na cama. Sábado que vem é perfeito, ele respondeu. Prometo estar em pé dessa vez. Em pé é bom. Aviso justo, vou passar aí hoje à tarde com mais sopa para garantir que você esteja mesmo descansando. Ordens médicas. Você não é médica. Ordens de CEO, então. Te vejo às 3. Bruno olhou para as filhas sorridentes. No que foi que eu me meti? Amor verdadeiro, declarou Nina dramática. Ela nem me conhece ainda, disse ele. Mas vai conhecer, respondeu Mila com a confiança de quem já tinha decidido o final da história. Natália chegou exatamente às 3 da tarde de jeans e um suéter de cachemir, que ainda assim parecia naturalmente elegante. O cabelo estava solto em ondas suaves sobre os ombros e ela trazia uma sacola de papel da delicatessen do bairro e um jogo de tabuleiro colorido debaixo do braço. Vinha armada de sopa e diversão, anunciou quando Dona Margarida abriu a porta. 3 cabeças loiras surgiram atrás do sofá, como uma fileira de suricatos. Dona Natália gritaram em uníssono. Bruno, que tinha conseguido descer de moletom e camiseta desbotada, quase tropeçou quando elas dispararam em direção a ela. Meninas com cuidado. Tarde demais. Elas se jogaram nas pernas de Natália, abraçando-a com tanta força que ela deu um passo para trás rindo. Esse é o melhor acolhimento que eu tive em anos. A gente limpou a casa, anunciou Nina, orgulhosa. Mais ou menos, corrigiu Mila. A Lívia derramou suco, mas a gente arrumou, completou Lívia. Natália lançou um sorriso provocador para Bruno. Parece que você comanda um navio bem organizado. Ele coçou a nuca. Mais um navio mantido à base de glitter e otimismo. Parece o melhor tipo de navio. Ele não tinha esperado que ela viesse. De verdade. As pessoas costumavam dizer coisas quando a emoção estava à flor da pele, quando o caos amolecia as defesas, mas depois voltavam para seus próprios mundos. Só que ali estava ela, braços ocupados,
Mangas arregaçadas entrando na vida bagunçada deles, como se pertencesse àquele lugar. As meninas grudaram nela imediatamente, atraídas como mariposas pela luz. Arrastaram-na para a sala, disputando quem sentava ao lado, contando em vozes atropeladas tudo o que tinham feito naquele dia. Bruno observava da porta da cozinha aquecendo a sopa que ela tinha trazido. Havia algo de surreal em ver Natalia Bennett, uma mulher cujo valor de mercado ele mal conseguia imaginar, sentada de pernas cruzadas no carpete gasto, enquanto Lívia lhe demonstrava um desenho e Mila explicava a história do livro que estava lendo. Seu pai me contou que vocês estão de castigo, dizia Natalia com falsa seriedade. Que situação difícil. A gente sabe, suspirou Nina. Nada de TV por uma semana inteira. A gente teve que fazer isso, disse Mila. O papai ficou tão triste por perder o encontro. Eu não fiquei triste, gritou Bruno da cozinha. Fiquei preocupado em ser indelicado. Ficou triste, disseram as 4 vozes femininas juntas, fazendo-o rir. Natalia olhou para ele e seus olhos se encontraram. Bruno sentiu de novo aquela faísca, aquela sensação de possibilidade. Ela sorriu e ele sorriu de volta. Em algum ponto daquele instante, algo não dito passou entre eles. Aquilo podia ser real. Podia ser alguma coisa. Eles tomaram sopa juntos. Os 5 na sala de estar com Bruno esticado no sofá. As meninas insistiram que ele precisava ficar confortável. Natalia sentou-se no chão de pernas cruzadas perto da mesa de centro e as meninas se apertaram ao redor dela, formando um círculo íntimo que parecia muito mais uma reunião de família do que um primeiro encontro estranho. Natalia ouviu com atenção enquanto as meninas falavam sobre seus trabalhos. Da escola, fez perguntas inteligentes sobre os interesses de cada uma, e nem sequer se abalou quando Mila derramou suco sem querer sobre o jeans caro que ela usava. É só roupa, disse dando de ombros quando Bruno tentou se desculpar. Tenho um guarda-roupa inteiro, não é importante. Mas esse jeans provavelmente custa... Começou ele. Ela o interrompeu com suavidade. Está tudo bem de verdade. Prefiro me divertir com suas filhas do que me preocupar com etiquetas de grife. Depois do jantar, Natalia tirou da bolsa o jogo de tabuleiro, aquele das tiarinhas com cartas que você não consegue ver. As meninas adoraram, e Bruno percebeu que estava rindo mais em 2 horas do que tinha rido em meses. Quando a noite foi avançando e as meninas começaram a bocejar, Natalia olhou o relógio. Acho melhor eu ir deixar vocês descansarem. Você não precisa, disse Bruno, e logo se sentiu tolo. Quer dizer, você deve ter coisas para fazer. Coisas importantes de CEO. Na verdade, eu liberei minha agenda hoje, respondeu ela. Disse à minha assistente que tinha uma emergência pessoal. Garantir que um marceneiro doente coma a própria sopa conta como emergência pessoal no meu livro. As meninas insistiram em um abraço coletivo antes que ela fosse embora, fazendo-a prometer que voltaria logo. Na porta, Bruno a acompanhou até o carro andando ainda com cuidado. Obrigado, disse ele. Por hoje e por ontem por não ter saído correndo quando viu que a minha vida é um circo. Eu gosto de circo, respondeu Natalia. É cheio de vida, alegria e momentos inesperados. Minha vida é cronometrada ao minuto. Tudo previsível, controlado. Ela gesticulou em direção à casa. Isso aqui é bagunçado, caótico, totalmente fora do planejamento. É maravilhoso. Você pode mudar de ideia depois do nosso encontro de verdade, alertou Bruno. Quando eu não estiver doente e conseguir passar vergonha como uma pessoa normal. Estou ansiosa por isso. Ela parou a mão apoiada na porta do carro. Bruno, eu falei sério ontem quando disse que queria te conhecer melhor. Isso não é caridade nem curiosidade. Eu gosto de você. Gosto das suas filhas. Gosto da vida que você construiu. Ainda não entendo por que admitiu ele. Você poderia sair com qualquer pessoa. CEOs, investidores, gente que passa o verão em lugares chiques. Eu já saí com esse tipo de gente, disse ela sorrindo. São entediantes. Você é diferente. Você é real.
Quando olha para mim, vê a Natália não a CEO da Bennett Industries, nem a mulher das capas de revista. Você me vê. Bruno deu um passo à frente. Eu te vejo. E gosto do que vejo. Por um momento pensou em beijá-la, mas ainda estava se recuperando da febre, provavelmente com um hálito horrível, e eles nem tinham tido um encontro de verdade ainda. Então, em vez disso, segurou a mão dela e apertou de leve. Sábado. Prometo estar limpo, saudável, e tão impressionante quanto um pai solteiro marceneiro pode ser. Mal posso esperar, respondeu ela, apertando a mão dele de volta. O sábado chegou rápido demais. Bruno passou os dias seguintes se recuperando, trabalhando em uma mesa de jantar sob medida na marcenaria e se preparando mentalmente para o encontro. As meninas foram surpreendentemente prestativas, dando conselhos de roupa e ensaiando conversas com ele. Não fala de trabalho demais, orientou Nina enquanto o ajudava a escolher a camisa. Pergunta coisas sobre ela. E sorri, completou Mila. Você tem um sorriso bonito. Mas não sorri demais, alertou Lívia, para não parecer estranho. Bruno olhou para as filhas de 6 anos boquiaberto. Onde vocês aprenderam isso tudo? Na TV, responderam juntas. A gente vai limitar o tempo de TV, murmurou ele. Mesmo assim, seguiu os conselhos. Jeans escuro, camisa azul de botões, o relógio bom. Até cortou o cabelo. Dona Margarida chegou às 6:30 para ficar com as meninas que o fizeram prometer contar tudo quando voltasse. Ao sair, Nina gritou. Papai, a gente gosta muito dela. Não estraga tudo. Obrigado pela confiança, querida. Você não vai estragar, disse Mila fiel. Você é o melhor papai do mundo. Ela já sabe disso. Bruno dirigiu até o restaurante que Natália tinha sugerido, uma pequena cantina italiana no bairro dela. Nada chique. Ela estava esperando do lado de fora e o fôlego dele falhou ao vê-la. Vestia um vestido bege simples, cabelo solto sobre os ombros, maquiagem discreta. Estava linda, sim, mas mais do que isso, parecia genuinamente feliz em vê-lo. Você está em pé, observou ela sorrindo. Como prometido. E até consegui parecer apresentável dessa vez. Bem apresentável para um marceneiro, brincou ela rindo enquanto entrelaçava o braço no dele. Vamos, estou morrendo de fome. O jantar foi fácil de um jeito que Bruno não esperava. Conversaram sobre tudo, a marcenaria dele, o novo projeto de sustentabilidade da empresa dela, a infância de cada um, livros favoritos. A conversa fluiu naturalmente entre risadas e silêncios confortáveis daqueles que só acontecem quando duas pessoas simplesmente gostam de estar juntas. A conversa fluiu de forma natural, pontuada por risadas compartilhadas e aqueles silêncios confortáveis que surgem quando duas pessoas simplesmente gostam de estar juntas. Posso te perguntar uma coisa, disse Bruno enquanto dividiam a sobremesa. Por que o Roberto resolveu nos apresentar? Quero dizer, o que exatamente ele te contou sobre mim? Natália girou a colher no tiramisu. Ele disse que você é gentil, que passou pelo inferno e saiu do outro lado ainda acreditando na bondade. Disse que você cria 3 filhas sozinho e faz isso de um jeito lindo. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. E disse que você merece ser feliz de novo, mas que nunca iria atrás disso porque não acha que merece. Bruno sentiu a garganta apertar. O Roberto fala demais. Talvez, disse ela com suavidade. Mas ele não está errado nessa última parte. Bruno ficou em silêncio por um momento. Depois que a Amélia morreu, achei que tinha acabado para mim. Eu tive o grande amor da minha vida. Tivemos nossas filhas. E então ela se foi. Foquei em ser o melhor pai possível, em construir algo que sustentasse a gente, em garantir que as meninas soubessem que eram amadas. A ideia de namorar, de deixar alguém novo entrar na nossa vida, parecia desleal. Como se eu estivesse tentando substituí-la. Ele respirou fundo. E agora eu entendo que amar alguém novo não apaga o que tive com a Amélia. As meninas sempre serão filhas dela, e eu sempre serei grato pelos anos que tivemos juntos. Mas isso não significa que a minha história precise acabar ali.
Ele estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dela. Te conhecer mesmo daquele jeito totalmente constrangedor me lembrou que eu ainda estou vivo. Que ainda sou capaz de sentir essa faísca. Os dedos de Natália se entrelaçaram aos dele. Eu sinto também. Essa faísca. Eles conversaram até perceberem os olhares insistentes da equipe do restaurante. Mesmo assim, ficaram parados na calçada do lado de fora, nenhum dos dois realmente pronto para encerrar a noite. Eu devia voltar, disse Bruno por fim. A dona Margarida cobra extra depois da meia-noite, e conhecendo minhas filhas, elas provavelmente ainda estão acordadas esperando cada detalhe. Vão querer um relatório completo, concordou Natália sorrindo. Especialmente sobre se eu passei vergonha. Você não passou. Nem um pouco. Ela olhou para ele à luz do poste iluminando seu rosto com suavidade. Isso foi perfeito, Bruno. Só conversar, rir, ser quem a gente é. Não lembro a última vez que um encontro pareceu tão fácil. Fácil é bom, disse ele em voz baixa, dando um pequeno passo à frente. Mas preciso avisar, minha vida raramente é fácil. 3 filhas, um pequeno negócio, uma casa que sempre precisa de algum conserto. Caótica, bagunçada e real. Interrompeu Natália com delicadeza. Bruno, eu passo meus dias em salas de reunião com pessoas que ensaiaram cada palavra. Tudo é calculado, estratégico, controlado. Mas isso, hoje à noite com você, é honesto. É vivo. Eu não quero fácil. Eu quero real. Bruno olhou para ela. Olhou de verdade. Não para a CEO bilionária, nem para a mulher das capas de revista, mas para Natália, a mulher que tinha sentado ao lado da cama dele, dando sopa, que tinha jogado jogos com suas filhas, que agora o encarava como se ele fosse alguém digno de escolha. Posso te beijar? Perguntou quase num sussurro. Achei que você nunca fosse perguntar. O beijo foi suave, doce, cheio de promessa. Quando se afastaram, Natália sorria. Encontro número 2 no sábado. Que tal um jantar na quarta-feira, sugeriu ele. As meninas estão implorando para te ver de novo. Melhor ainda. A quarta-feira virou rotina. Depois vieram os sábados. Depois visitas inesperadas no meio da semana quando Natália saía mais cedo do trabalho ou quando Bruno precisava de uma segunda opinião sobre um desenho de móvel. Devagar, com cuidado, ela foi se entrelaçando ao tecido da vida deles. Ela foi ao recital de piano da Nina e viu Bruno lutar para não chorar quando a filha tocou perfeitamente. Ajudou Lívia em um projeto de ciências usando recursos do laboratório da empresa para deixá-lo incrível. Sentou-se com Mila por horas, lendo ao lado da menina quieta, que precisava mais de presença calma do que de conversa. Como toda criança, as trigêmeas atestaram. Em um jantar, Mila declarou que não gostava de legumes, claramente esperando que Natália cedesse. Em vez disso, Natália comeu seus próprios legumes, depois os de Mila, e ainda pediu mais. São bons demais para desperdiçar, declarou. No fim da refeição, as 3 estavam comendo brócolis determinadas a não deixar Natália ficar com toda a parte boa. Bruno observava da cozinha impressionado. Você leva jeito para isso. Estou improvisando, admitiu Natália. Mas elas facilitam. São muito honestas sobre o que sentem, sobre o que precisam. No meu mundo, todo mundo tem uma agenda. Com elas, é tudo incrivelmente simples. 3 meses depois, Natália enfrentou uma crise no trabalho. Um grande acordo em Tóquio estava desmoronando e ela precisava viajar imediatamente. Ela foi à casa de Bruno na noite anterior ao voo. O estresse irradiava de cada linha do corpo dela. Vou ficar fora pelo menos 2 semanas, talvez 3. O acordo está desmoronando e eu sou a única que pode salvar isso. Eu sei que tínhamos planos para o aniversário da Riley. E eu prometi a Na ajudar no trabalho de escola. Bruno segurou as mãos dela, interrompendo seu vai e vem inquieto. Nós vamos estar aqui quando você voltar. Natália, a gente vai estar aqui. As meninas entendem que você tem um trabalho importante. Aliás, elas acham incrível você estar indo até Tóquio salvar um acordo bilionário. Vá fazer o que precisa fazer.
Nós vamos continuar aqui. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. Tem certeza, tenho. Além do mais, dizem que a distância faz o coração crescer, não é? Acho que meu coração já não tem como crescer mais, ela disse em voz baixa. As meninas fizeram vídeos para ela todos os dias enquanto esteve fora. Nena tocando sua nova peça no piano. Riley mostrando a cambalhota que finalmente tinha aprendido. Mila lendo uma história que ela mesma escrevera sobre uma princesa que comandava uma grande empresa e era muito corajosa. Natália assistia a tudo do quarto do hotel em Tóquio, em horários estranhos, respondendo por mensagem para Bruno para não acordar as meninas com ligações. Com o passar dos dias, suas mensagens ficaram mais longas. Sentia falta delas. Sentia falta dele. Sentia falta do caos daquela vida compartilhada. Acho que esqueci como é ficar sozinha. Meu apartamento parece silencioso demais agora. Vazio demais. Isso faz sentido. Faz todo sentido. A casa fica estranha quando você não está. As meninas continuam colocando 5 pratos na mesa e só depois lembram. A Riley perguntou se Tóquio é longe demais para você voltar. Diz para ela que nada é longe demais. Eu vou voltar para todos vocês. Quando finalmente voltou exausta, mas bem-sucedida, Natália foi direto do aeroporto para a casa de Bruno. As meninas já estavam dormindo, mas ele a esperava no balanço da varanda com uma xícara de chá pronta. Senti sua falta, ela disse sentando ao lado dele e se aconchegando. Nós sentimos sua falta também. Ele beijou o topo da cabeça dela. As meninas fizeram uma coisa para você. Ele a conduziu para dentro. Na sala havia uma faixa pendurada com letras coloridas e tortas decoradas com corações e flores desenhadas à mão bem-vinda para a casa Natália. Ela parou levando a mão à boca. Casa, sussurrou. É, disse Bruno, entendendo tudo o que ela não conseguia dizer. Casa. Naquela noite, já de pijama emprestado, sentados no sofá com canecas de chá, Natália disse o que vinha guardando havia semanas. Eu amo elas. Suas filhas. Eu sei que é rápido, talvez eu nem devesse dizer isso ainda, mas eu amo todas. A determinação da Nena, a sabedoria silenciosa da Mila, a lealdade feroz da Riley. Eu amo tudo isso. Bruno pousou a caneca e se virou para ela por inteiro. Elas te amam também. Você devia ouvir. É Natália para cá, Natália para lá. Você é praticamente uma super-heroína para elas. E o pai delas? Perguntou Natália em voz baixa. O que o pai delas sente? Bruno segurou o rosto dela com as mãos de carpinteiro ásperas, mas gentis. O pai delas está completamente assustadoramente apaixonado por você. Desde a noite em que você sentou ao lado da cama dele, deu sopa e lidou com todo aquele caos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Que bom, disse Natália com os olhos marejados, porque eu estou completamente assustadoramente apaixonada por todos vocês. Eles se beijaram, um beijo calmo e seguro, e em algum lugar acima deles, 3 meninas espiavam por entre as grades da escada, trocando sorrisos cúmplices. 12 meses depois, numa noite fresca de abril, Bruno estava em sua oficina dando os últimos retoques em uma caixa de joias. As trigêmeas estavam com ele teoricamente ajudando, mas na prática, enchendo o cabelo de serragem. Está pronta, papai? Perguntou Riley, pulando de ansiedade. Quase. Bruno deu um passo para trás e examinou a peça madeira de oliveira, com incrustações de madrepérola, o melhor trabalho que já fizera. Dentro, acomodado no veludo escolhido pelas meninas, havia um anel antigo de safira cercado por pequenos diamantes. Ela vai dizer sim. A gente ama ela, disse Nená. Todas nós, acrescentou Mila. Bruno olhou para as filhas, agora com 8 anos, crescendo rápido demais, e sentiu uma gratidão tão intensa que quase o derrubou. Elas tinham passado por tanta coisa, perdido tanto, e ainda assim tinham sobrevivido. Mais do que isso, tinham florescido. E agora, de forma quase inacreditável, estavam prestes a ganhar alguém novo. Não uma substituta para Amélia, nada poderia substituir aquele amor,
mas um novo tipo de amor, igualmente precioso. Cada um no seu lugar, comandou Riley ao ouvirem o carro de Natália se aproximar. Natália entrou na oficina e encontrou tudo transformado. Luzes delicadas pendiam do teto, e o caminho desde a porta era ladeado por fotos da trajetória deles. A primeira noite caótica, o primeiro encontro de verdade, jantares em família. Momentos simples que ela nem sabia que tinham sido registrados. Aquela primeira noite caótica, o primeiro encontro de verdade, jantares em família, passeios no parque, momentos tranquilos que ela nem sabia que ele havia registrado. O que é tudo isso? Perguntou Natália com a voz embargada. Bruno ajoelhou-se. As meninas fizeram o mesmo, arrancando dela um riso misturado a lágrimas repentinas. Natália Bennett, começou Bruno com a voz firme e segura. Você entrou na nossa vida quando mais precisávamos mesmo sem saber. Você nos mostrou que o amor não tem a ver com perfeição. Tem a ver com estar presente. Mesmo quando alguém está doente, mesmo quando 3 meninas invadem um encontro, mesmo quando a vida fica complicada. A gente tem uma pergunta, disse Nená trazendo a caixinha. Uma pergunta muito importante, acrescentou Mila. A pergunta mais importante de todas, concluiu Riley. Bruno abriu a caixa revelando o anel. Você quer se casar com a gente? Com todos nós. Natália olhou para os 4 rostos à sua frente, sua família em todos os sentidos que importavam. Sim, disse ajoelhando-se para ficar na altura deles. Sim para todos vocês para sempre. As meninas explodiram em gritos de alegria, abraçando os 2 adultos. E naquele instante, dentro de uma oficina cheia de serragem e sonhos, Bruno pensou naquela noite de 1 ano antes febril, e morrendo de vergonha vendo suas filhas marcharem para salvar um encontro. Às vezes, as melhores coisas da vida nasciam dos momentos mais inesperados. 2 anos depois, em uma manhã de sábado, Bruno acordou com o cheiro de panquecas queimando. Desceu tropeçando as escadas e encontrou o caos na cozinha. Natália estava no fogão, farinha no cabelo, enquanto as meninas tentavam salvar o café da manhã. A gente queria te surpreender, explicou Nena, agora com 9 anos. Missão cumprida. Talvez devêssemos ter ficado no cereal. Nunca, declarou Natália, empunhando a espátula como uma espada. Eu sou CEO. Já negociei com líderes mundiais. Eu consigo vencer panquecas. Ela não conseguiu. Não exatamente. Mas comeram mesmo assim as panquecas meio queimadas, rindo grudados de xarope e felicidade. Mais tarde naquele dia no fórum, um juiz oficializou o que já era verdade no coração deles havia meses. Os papéis de adoção tornaram Natália legalmente mãe das meninas. Elas já a chamavam de mãe há 1 ano, mas agora era oficial. Alguma palavra para suas novas filhas? Perguntou o juiz sorrindo. Natália olhou para Nena, Mila e Riley. Suas filhas. Suas meninas. Sim, obrigada por invadirem aquele encontro às cegas. Foi a melhor coisa que já me aconteceu. O negócio de móveis de Bruno cresceu com o investimento de Natália. Ele contratou 3 aprendizes e passou a doar ainda mais peças para instituições locais. A fundação de Natália, agora em parceria com Bruno, abriu seu primeiro centro de tecnologia com as meninas, atuando como consultoras mirins oficiais. A história deles não era perfeita. Havia dias difíceis, dias em que as meninas sentiam falta da mãe biológica, dias em que o trabalho de Natália exigia demais, dias em que Bruno temia não ser suficiente. Mas eles enfrentavam tudo juntos como uma família, porque era isso que eram agora. Uma família construída não pela biologia ou pela perfeição, mas pela escolha. Por 3 meninas corajosas que se recusaram a deixar o pai perder uma chance de ser feliz. Por um homem que aprendeu a amar de novo. Por uma mulher que descobriu que as melhores coisas da vida não podiam ser agendadas nem negociadas. No primeiro aniversário deles, Natália deu a Bruno um presente, uma fotografia daquela primeira noite, tirada por Dona Margarida sem que eles soubessem. Bruno febril na cama.
Natália sentada ao seu lado, 3 cabecinhas loiras aparecendo na porta. Todos pareciam surpresos e inseguros, mas cheios de esperança. Foi ali, disse Natália em voz baixa, o momento em que tudo mudou. Bruno a puxou para perto. Aquela era Natália, alguém que honrava o passado enquanto construía o futuro com eles. Sabe o que eu acho? Disse Bruno. O quê? Acho que às vezes as melhores histórias de amor começam com "o papai está doente, então viemos no lugar dele". Natália riu aquela risada maravilhosa da qual ele nunca se cansava. Anota isso. A Nena já está planejando usar nossa história na redação da escola. Lá em cima, ouviram um estrondo seguido de 3 vozes em perfeita sincronia. A gente não fez nada. Bruno e Natália se olharam e sorriram. A gente devia... Ela começou. Dar 5 minutos, completou ele. Normalmente elas consertam o que quebraram. Eles ficaram juntos na varanda observando o pôr do sol pintar o céu de tons de rosa e dourado. O balanço de pneu se movia com a brisa. Em algum lugar dentro da casa, as filhas provavelmente estavam fazendo uma bagunça ainda maior, enquanto tentavam arrumar a primeira. Era bagunçado, caótico e completamente imperfeito. Era absolutamente perfeito. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, não deixe que ela termine aqui. Que ela te lembre que a gentileza ainda importa, que a compaixão continua transformando vidas e que a esperança nunca é em vão. Permita que essas histórias sigam adiante, levando luz, conforto e força a quem precisa. E se este momento te emocionou, compartilhe, porque às vezes espalhar esperança é o gesto mais simples e mais bonito que podemos fazer.